Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre radioatividade e na realidade eu vou fazer uma revisão sobre o vídeo que a gente viu na semana passada. Então assim, vou tentar fazer um vídeo curto, só mais assim para vocês pegarem o jeito e fixarem esse assunto na cabeça de vocês e pra gente conseguir fazer uns exercícios que são corriqueiros, né? Eles aparecem com frequência em provas, tanto na prova de vocês como em prova, pensando em provas de vestibular. E o que é a radioatividade? A radioatividade nada mais é causada por conta de núcleos instáveis. Que a gente aprendeu lá nos modelos atômicos e depois ali estudando mais a estrutura atômica. O modelo que a gente estuda, que é o de Rutherford-Bohr, ele possui... O que a gente aprendeu? Que o núcleo dele é composto por prótons e nêutrons e uma eletrosfera onde existem os elétrons aqui, né? Nessa eletrosfera de órbita circular. O que acontece? O que a gente aprendeu quando a gente estava vendo lá o modelo de Rutherford? O Rutherford, ele foi quem percebeu que o núcleo era positivo. Porém, a dúvida que ele tinha era como é que um núcleo tão condensado, tão pequenininho, né, em comparação ao tamanho da eletrosfera, conseguia ter tantas partículas positivas sem repulsar. Positivo com positivo não repulsa? Então, como era possível? E aí houve a descoberta da existência ali dos nêutrons, né? São partículas neutras, mas estando ali conseguem amenizar essa carga positiva do próton. Então, na realidade, a quantidade de nêutrons e prótons é aproximada, justamente para ter essa contenção, vamos dizer assim. Os núcleos instáveis, ou seja, os núcleos que geram partículas radioativas, são núcleos que essa relação de próton para nêutron é diferente de 1. Ou seja, a quantidade de nêutrons não consegue suprir essa carga positiva que está ali nesse núcleo, e aí ele é instável, ele, né, precisa lançar uma partícula para poder se estabilizar. Então é basicamente isso os núcleos radioativos. E aí, as principais partículas, como vocês viram lá no outro vídeo, é a partícula alfa, a partícula beta e a partícula gama. A gente viu lá que a alfa, ela tem um baixo poder de penetração, né? Ela não ultrapassa o papel. A beta tem um poder de penetração moderado, ela atravessa o papel, mas não atravessa o metal, por exemplo. E a gama tem um alto poder de penetração, atravessa o papel, atravessa também o metal. Mas não vou ficar me atendo a esses detalhes para a gente fazer um videozinho rápido sobre isso, mas vamos falar mais ainda sobre o que a radioatividade tem para oferecer de conteúdo para questões. Mas o que é importante hoje, para a gente fazer os exercícios que eu trouxe para vocês, é que vocês viram lá que a partícula alfa é como se fosse o átomo de hélio. Tem 4 de massa atômica, né? Lembrem, aqui em cima é a massa atômica e aqui embaixo é o próton. Então ela tem 4 de massa atômica e 2 prótons. Já a partícula beta tem 0 de massa atômica e menos 1 de próton. E a partícula gama tem 0 e 0. Tá. Então o que a gente vê aqui? A alfa é uma partícula positiva, a beta é uma partícula negativa e a gama é uma partícula neutra. Esse tipo de questão que eu trouxe aqui para vocês é muito comum de cair. Vamos lá. Indique a espécie radioativa formada. O que a gente está vendo aqui? O urânio, que tem 235 de massa, né? E 92 prótons, se desintegrou, ou seja, produziu uma partícula radioativa e virou um outro elemento, né? Então o que acontece? Ele virou aqui o tório, que tem massa 231 e 90 prótons. Então vamos lá. É simples, gente. Ele tinha 92 prótons. Ele virou um elemento que tem 90 prótons. Então essa partícula que ele desintegrou tem quantos prótons? 2. Porque o que tem antes da seta não tinha 92? O que tem após a seta tem que ter 92. Então, 90 mais 2. A massa, a mesma coisa. Ele tinha de massa 235, aqui antes da seta. Então, depois da seta tem que ter 235. Se eu já tenho 231 aqui no tório, quantos eu vou ter aqui? 4.
formato aqui de 4 de massa e 2 prótons? Partícula alfa. Mesma coisa. Tinha aqui o elemento cobalto com 60 de massa e 27 prótons. O que aconteceu? Ele se desintegrou, né? Perdeu ali uma partícula radioativa e se transformou no níquel 6028. Se a gente reparar aqui a massa, ó, 60, 60. Ou seja, essa partícula que ele se desintegrou, que ele lançou ali, tem 0 de massa. Vamos ver o próton? Ele tinha 27 prótons. Ele gerou um elemento que tem 28 prótons. Ou seja, para o que tem depois da seta ter a mesma quantidade do que tem antes da seta, aqui ó, tem que ter o menos 1 próton. Ou seja, 28 menos 1 vai dar os 27. Que partícula foi essa que ele gerou? A partícula beta. Então, o que a gente aprendeu lá em Química 2, do Lavoisier, né, que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, a gente usa o mesmo raciocínio aqui. Não tem como sumir massa ou sumir próton. Aqui, ó. Tudo tem que estar conectado. Se eu tinha 27, tem que ter 27 aqui. Se eu tinha 60 de massa, tem que ter 60 aqui. Mesma coisa na alternativa A que a gente tinha feito. Se eu tinha 92 prótons, tem que ter 92 desse lado de cá. 90 mais 2. Se eu tinha 235 de massa, tem que ter 235 de massa também. Vou fazer mais um exercício que ele é um pouquinho mais complicado, mas vocês vão ver que é só essa questão de calcular o total de um lado para ter do outro, tá? É bem tranquilo, peraí. Olha esse exercício aqui, gente. Ó, o rádio 88, né, com 227 de massa, decaiu emitindo partículas alfa e beta, produzindo o chumbo 207,82. Determine o número de partículas alfa e beta emitidas. Vamos lá. Ele falou o quê? Que o rádio emitiu partículas alfa e beta, gerando, né, o chumbo. E ele quer saber quantas partículas alfa e quantas partículas betas ele gerou, emitiu. Então vamos ver, ó. O rádio 227,88 emitiu partícula alfa e partícula beta, gerando, né, o chumbo 207,82. E ele não sabe qual a quantidade de alfa e qual a quantidade de beta. Então, eu vou chamar de X e de Y. A massa de alfa a gente sabe que é 4 e a quantidade de prótons 2. E beta, a mesma coisa, a gente sabe que a massa é 0 e a quantidade de prótons é menos 1. Então, vamos lá. Como eu vou começar a fazer isso aqui? Eu sei que do lado esquerdo da seta tem 227 de massa. Então, o total aqui tem que ser 227 também. E embaixo tem 88 de prótons e o total dos prótons tem que ser 88 também. O que eu vou fazer? Vou começar a calcular a massa, porque a massa de beta é 0. Então, só com esse 227 eu consigo, sem precisar de beta, né, saber qual era a quantidade aqui, ó, do X. Como? Isso aqui tem que dar 227. Então, ó, X, que eu não sei qual é o número, vezes 4, mais 207, tem que ser igual a 227. Então, vai 4x, né? Vai ser igual a 227 menos o 207, porque eu vou passar para lá. Isso aqui vai dar 4x igual a 20. X vai ser igual a quem? Quanto é 20 dividido por 4, quando eu passar o 4 para cá? 5. Ou seja, quantas partículas
partículas alfas eu tenho? 5. Esse x aqui, ó, virou 5. Agora eu consigo calcular quem é y, porque eu já tenho os valores aqui de cima, né? Então vou saber por quanto que eu vou ter que multiplicar aqui e vou descobrir esse y. Porque, ó, veja bem, essas duas partículas e esse elemento somados vão ter que ter essa quantidade de prótons. Então é só eu fazer aqui, ó, x vezes 2, né? Na verdade, x eu tracei, que é 5. 5 vezes 2, que é 10, mais y vezes o menos 1, porque y eu não sei quem é, mais 82, que eu só tenho um chumbo mesmo. Isso tudo tem que ser igual a 88. Então aqui, ó, 10 menos y mais 82 é igual a 88. Y, vou passar o y para lá. Então, 10 mais 82 dá 92. Vou deixar o 92 e vou passar o 88 para cá. Então, 92 menos 88 vai dar 4. Então, esse y é igual a 4. Então, na verdade, foram emitidas 5 partículas alfa e 4 partículas betas. Viu que esse aqui é um pouquinho mais... Tem que ter um pouquinho mais de raciocínio, mas vocês viram que foi fácil. Foi só uma questãozinha matemática mesmo e aí a gente conseguiu chegar. Ok?